Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra, nós católicos celebramos a memória de São Joaquim e Santa Ana. De maneira simples, nós chamamos de Santana, que são os pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus. É interessante que pouco se sabe sobre a vida de São Joaquim e Santa Ana. Eles eram pessoas humildes e simples e se tornaram esse grande instrumento de ser os pais daquela que viria trazer o Salvador ao mundo. O certo é que essa promessa que foi acontecendo no decorrer de toda a história da nossa salvação, que começa lá com Abraão, onde Deus havia falado para Abraão que viria uma grande descendência, e essa descendência é que iria nos salvar. Essa expectativa e esse desejo que estava no coração de todo o povo foi se realizando no decorrer do tempo, ou seja, essa promessa, ela estava ali no coração, estava enraizado no coração do povo judeu. E aí entra o que o Evangelho de hoje está dizendo, que é no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, 16 a 17, que é dentro do contexto das parábolas, que Jesus fala: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ou seja, Jesus estava ali. A promessa feita ao povo de Israel estava ali na frente dele. A segunda pessoa da Santíssima Trindade estava ali contando as parábolas, estava ali curando as pessoas, estava ali diante daquele povo expulsando os demônios, estava ali diante daquele povo apontando para eles o caminho da salvação, mostrando o céu. E tudo isso que estava se realizando ali na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo era o desejo que estava no coração de todos os profetas do Antigo Testamento, dos juízes, estava no coração de Abraão, estava no coração de Sara, estava no coração de Elias, estava no coração de Sansão, estava no coração, enfim, de todo este povo que foi levando e construindo e formando o povo e preparando todo o povo para aquele momento em que o
o Salvador do mundo viria ao nosso meio. E o que é que Jesus está dizendo? Eles não viram. Eles não viram acontecer isso. Pela fé eles desejaram, mas eles não viram. E foi justamente os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santana, esse casal humilde, simples, que se realizou a primeira parte da promessa de que uma virgem iria nascer e iria dar à luz ao Salvador do mundo. E foram esses pais que geraram essa virgem que foi preservada de todo o pecado, tendo em mente, em visão, os méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja traz esse casal para que nós possamos lembrar. Nossa Senhora teve um pai e teve uma mãe. E quem eram esses pais? Santa Ana e São Joaquim. Os protestantes vão logo dizer, mas como é que pode? Não está na Bíblia? Bem, não está na Bíblia. Mas isso é da tradição oral. Pela tradição oral, chegou aos nossos ouvidos que os pais de Nossa Senhora eram São Joaquim e Santa Ana. Por isso que na primeira leitura, tirado do livro do Eclesiástico, do capítulo 44, versículo 1, depois pula para o 10º até o 15º, diz assim: vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. E aí eles vão mostrando, falando de Elias, vai falando de muitos outros. E a igreja, com essa festa, nós queremos agradecer, elogiar a paternidade de São Joaquim e a maternidade de Santa Ana, por terem cuidado, por Santa Ana ter gerado essa menina, esse vaso precioso, essa menina que no futuro iria ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que lá em Jerusalém tem uma igreja que é dedicada a Santa Ana, e ali fala que foi ali naquele local que Nossa Senhora nasceu. E ali tem uma imagem muito grande de Santana, com Nossa Senhora aos pés dela, mostrando que aquela mãe educou a Virgem Maria. Nossa Senhora, segundo a tradição, ela foi levada para o templo, e lá no templo também ela foi educada, ela foi introduzida nas coisas de Deus, ela já havia aquela consagração dela a Deus, mas está ali a mestra, a mãe que cuida da filha, daquela que o profeta Isaías, lá no capítulo 7, profetizou: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E essa virgem, hoje nós sabemos que é a Virgem Maria. Graças a Deus, nós católicos, nós não somos mal agradecidos.
Nós agradecemos, nós nos orgulhamos de saber que foi através de São Joaquim e Santa Ana que Nossa Senhora iria nascer, para depois ela, por obra do Espírito Santo, gerar no seu ventre o Salvador do mundo. Os avós de Nossa Senhora. Aqui nós queremos agradecer também aos nossos avós. Os nossos avós também foram eles que catequizaram os nossos pais e que ajudaram os nossos pais, e catequizando os nossos pais também nos catequizaram. Foram os nossos avós que levaram os nossos pais à igreja, e os nossos pais, imitando os nossos avós, nos levaram também. Claro, se teve situações de que você não teve esta graça, né? Se teve essa situação, não importa. Mas hoje nós agradecemos aos nossos avós, agradecendo a Deus pelos avós de Jesus, que são os pais da Virgem Maria. É um dia de muita graça. Nós elogiamos e agradecemos hoje a Deus. Muito obrigado, Senhor, pelos pais que o Senhor preparou. Esses pais que seriam os pais da Virgem Maria e os avós de Nossa Senhora. E graças a Deus, hoje nós podemos louvar e bendizer a Deus com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes sois vós. Você que está me ouvindo agora, você é feliz. Porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes. Meus irmãos, vamos imaginar, o profeta Isaías nunca participou de uma missa. Eles não receberam o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não viram essa boa nova de salvação que veio por meio de Jesus. Por isso que Jesus está dizendo, em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, o que nós experimentamos. Eles não viram. Eles não viram os mártires que deram a vida por amor a Jesus Cristo. Eles não souberam a respeito dos apóstolos. Eles não tinham em mente que o Salvador do mundo ia formar um grupo de apóstolos, 12 apóstolos, que iriam pregar o evangelho de salvação. Eles ainda estavam apenas reduzidos a entender que a salvação era só para eles. Hoje nós sabemos que a salvação não é só para um grupo de judeus, que Deus viria, mas a salvação agora é para todos. Eles não ouviram falar do apóstolo São Paulo. Eles não ouviram falar da Igreja Católica. Não ouviram. Nós ouvimos. Nós vemos. Nós desfrutamos de tudo isso. Isso é uma graça maravilhosa. Eles não ouviram e não souberam de como a salvação iria acontecer por meio de nós. Hoje nós temos clareza. O profeta Isaías até profetizou. E essa profecia de Isaías, ele não viu hoje com os nossos próprios olhos. Nós sabemos como aconteceu. Que coisa maravilhosa. Por isso que nós nos voltamos hoje para os pais de Nossa Senhora e podemos dizer muito obrigado. São Joaquim, muito obrigado, Santana,
pela abertura de coração, por vocês terem aceitado o apelo de Deus de gerar a mãe do nosso Salvador e Redentor. Que nós possamos fazer hoje este grande agradecimento, este grande louvor a Deus, bendizer o santo nome do Senhor diante desta palavra que Jesus viu. Eu repito, imagina os profetas, os juízes, Abraão, todos aqueles do Antigo Testamento não tiveram a graça de participar de nenhuma missa, porque o Salvador ainda não tinha vindo. As profecias falavam da morte do Salvador. Eles não tiveram essa graça, eles não tiveram a graça de comungar, meus irmãos. Eles não tiveram a graça de receber o perdão dos pecados através dos ministros de Deus. Eles não tiveram a graça de receber os sacramentos, como nós hoje temos essa graça. Eles desejaram tudo isso. Eles não tiveram a graça de saber do anúncio do Evangelho que chegou a todas as nações. E nós temos a graça de saber. Eles não tiveram a graça de ver a hierarquia da igreja, ali o Papa, que é o bispo de Roma, os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, o Papa, que é o sucessor de Pedro. Eles não tiveram a graça de ver os sacerdotes e a multidão de santos, que hoje a igreja nos coloca aí como exemplo. Eles não tiveram essa graça, eles desejaram, mas isso não aconteceu na vida deles. Mas na nossa vida aconteceu essa promessa que veio de Abraão. Eles não tiveram a graça de saber que os pais de Nossa Senhora seriam São Joaquim e Santa Ana. E eles nem souberam também de que a mãe do Salvador, porque eles não sabiam que era dessa forma, o Verbo se encarnou e habitou entre nós, eles não sabiam que Deus iria nascer assim tão claro de uma mulher e o nome dela seria Maria. Quantos não souberam disso? Apesar de Isaías ter profetizado, mas quantos não souberam quem era essa pessoa? Hoje nós sabemos que ela é Maria. Eles não souberam que Deus iria preparar um homem para cuidar dele mesmo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que seria José. Hoje nós sabemos que José estava ali para cuidar de nosso Senhor. Mas que coisa maravilhosa. O desejo deles ficou no desejo. Eles morreram sem saber. E nós hoje temos a graça de saber de tudo isso e de encaminhar no caminho desta salvação que Deus nos deu. Imagina, eles não sabiam do envio dos apóstolos para todas as nações. Eles não sabiam disso. Eles não souberam. E nós sabemos que hoje, no dia de Santa Ana e de São Joaquim, nós possamos vibrar de alegria, agradecer a Deus por esses pais de Nossa Senhora e pelos avós de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima,
e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor, por São Joaquim e Santana.